Continuando aqui, gente, a segunda parte sobre pastores omissos, tá? Isso é muito importante, eu quero deixar o texto aqui, de Atos capítulo 20 e 28. Diz assim, olha, olhai por vós mesmo e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, gente, essa segunda parte aqui eu quero falar sobre pastores omissos. Como o meu pastor presidente falou, foi homens que Deus chamou, mas no decorrer do tempo se tornaram omissos com a sua chamada. Se esqueceram de uma coisa, que o ministério pastoral, o ministério é trabalho. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim, ele mesmo deu pastor e para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Olha o que ele está dizendo, para a obra. E a gente sabe que a palavra obra significa trabalho. Olha aqui, 1 Timóteo 3:1. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, ser pastor, ser bispo, presbítero, tudo é a mesma coisa. Excelente obra almeja. Olha, excelente obra almeja. Então note, gente, que pastor é uma obra, é trabalho. Muitos pastores, depois que foram consagrados, com o decorrer do tempo relaxaram ao ministério, se tornaram pastores omissos. São pastores que não cuidam mais do rebanho, cuidam só de si. Mas aqui no livro de Atos, no capítulo 20, 28, vai dizer que vão prestar conta das ovelhas a qual Deus resgatou com seu sangue. As ovelhas foram um preço de sangue, então o ministério é trabalho. Zacarias capítulo 11, versículo 17, diz assim, gente, olha. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Note, pastor inútil, ele vai falar sobre 4 classes de pastores omissos lá. Vai falar do pastor inútil, que não visita a que estão perecendo, não busca a desgarrada, e não sara as doentes, e nem apacenta as sãs. Gente, ele vai falar lá no livro de Zacarias, depois você lê, sobre esse tipo de pastor, o pastor omisso, o pastor inútil e o pastor útil. Então, você vai ver que o inútil ele não visita a que está perecendo, ele não busca a desgarrada, ele não sara a que está doente de maneira nenhuma, e tampouco ele não cuida nem das sãs, não pastoreia nem as ovelhas que tem no aprisco. Porque tem pastores que se tornaram tão omissos, gente. Escuta o que eu vou dizer aqui, para todos que vão me ouvir. Você que é pastor, que Deus te chamou, não seja omisso com o teu rebanho. Tem pastor que virou omisso, sabe para quê? Para virar itinerante. Ele larga a igreja que ele tem que estar pregando para lá e para cá. Pastor, Deus te chamou para te pastorear o rebanho. Fica na tua igreja. Vê o estado das tuas ovelhas. Outros querendo ser político, aí foi chamado a pastor, largaram a igreja aqui, largam a igreja aqui, na mão dos obreiros, porque ele tem uma carreira política, ele quer ser político lá fora. Cuidado, Deus vai tratar com você, Deus te chamou para pastor. Cuidado com a omissão que você está fazendo com o rebanho de Deus, que Deus entregou nas tuas mãos. Foi Deus que entregou. Note aqui, gente, pastores omissos que não buscam a Deus. Jeremias 10, 21. Porque os pastores se embutrecerão e não buscam a Deus, por isso não prosperarão, e todos os seus gados se espalharão. Pastores omissos que não buscam a Deus primeiro, ou seja, não vivem uma vida de oração, não vivem uma vida de jejum, não tem uma vida de leitura diária da palavra de Deus para cuidar do rebanho. Com isso, o rebanho vai se dissipando, o rebanho vai saindo, vai se dando ao léu, vai ao vento, o lobo vão levando. Sabe por quê? Por causa da minha omissão. Porque pastor, gente, nunca se esqueçam disso, a gente tem que buscar primeiro a Deus. Conheço pastores que querem fazer a obra, mas não buscam o Deus da obra. Tem pastor que vive mais na internet do que tirando um tempo de leitura, de estudo da palavra de Deus para dar doutrina para a igreja, para falar para o povo. Isso se chama omissão. Jeremias ele está condenando aqui. Ele diz que os pastores têm que viver uma vida de oração, uma vida de jejum.
o pastor presidente estava falando para mim, o pastor Luciclésia, ele dizendo, antes eu aprendi que todo mês, uma vez no mês, eu tiro um dia de jejum. Todo mês, pela igreja. Olha que um pastor, gente, me falando que tem 40 anos de ministério. Então a gente tem que aprender com esses homens, a gente que é novo, eu tenho 36 anos de idade. E tem muitos jovenzinhos aí que estão se tornando pastor que não querem aprender com o mais velho, porque eles acham que ele tem a teologia na cabeça, eles ficam, não, porque a Bíblia é isso, eu quero te dizer, tu pode ter toda a sabedoria do mundo, mas tu tem que ter experiência. Experiência só quem tem é os velhos, porque eles já passaram pelo caminho que tu tá indo. E é por isso que a gente tem que abaixar, gente, pra gente ouvir os pastores antigos, ver o que é que ele tem para nos dizer. E o pastor Luciclésia, ele estava dizendo para mim esses dias, ele disse, anos, eu aprendi que o pastor tem que jejuar pelo rebanho. Uma vez no mês, eu jejuo o dia todo pelo meu rebanho, que o Senhor botou na minha mão. Gente, a gente aprende muito porque o pastor tem que buscar a Deus. Vamos ver outro texto aqui, gente. Pastores que vivem se prostituindo como os filhos de Ofni e Finéias. 1 Samuel 2:22. Diz que eles andavam se prostituindo, gente, na frente do templo, na frente do tabernáculo. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Porque quantos pastores omissos deixaram de estar trabalhando na obra e o diabo vem e arma cilada para eles caírem em prostituição, viver uma vida de adultério, usando as piricrentes que tem dentro da igreja, porque tá assim, gente, olha, dentro da igreja, eu sei que tem muita gente que vai ficar com raiva do que eu vou falar, não tô nem vendo, mas tá assim, ó, dentro da igreja tá assim, de mulher piricrente, irmãs que se dizem que ser crente, mas andam pelada dentro da igreja, mostrando tudo, mostra o decote do seio, aqui do peito, aparecendo tudo, roupa colada, mostrando as marcas da calcinha, usando um salto desse tamanho para ficar levantando as partes traseiras, e só para derrubar os homens de Deus dentro da igreja. Tome cuidado. Deus vai prestar conta contigo também, viu? Tu pode cuidar do teu corpo. Eu tô falando agora para as mulheres piricrentes. Tu pode tomar conta do teu corpo, mas eu quero te dizer uma coisa. Esse corpo teu vai ficar. Quando tu fechar esse olho aqui, ó, tudo isso aqui vai ficar. E a tua alma, cuidado para onde vai. Então cuida da tua alma primeiro. Te converte. Não seja instrumento de lascívia, de sensualidade dentro da igreja. Então, gente, voltando aqui nesse texto para a gente aprender... A gente tem que tomar muito cuidado, os pastores, com a omissão. Eu estou falando aqui para os pastores novos igual eu, que tem 36 anos de idade, 35, 30 anos. Cuidado com a omissão, porque a omissão pode te levar à prostituição. Quando você deixa de pastorear o rebanho, cuidar do rebanho, viver uma vida na obra, trabalhando na obra de Deus, você pode cair na promiscuidade. O diabo pode traçar um percurso de usar uma piricrente de dentro da igreja para te derrubar. Então, cuidado com a omissão. Vou falar o último texto aqui para vocês aqui, tá? Em 1 Pedro 5:3. A gente tem que tomar cuidado, gente, porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5:3, diz assim que o pastor ele tem que pastorear os rebanhos de Deus, como aqueles que vão dar conta dele. Tá aqui, olha. Cuidado com ele. Cuidem dele voluntariamente, com ânimo pronto, servindo de exemplo, vocês vão prestar conta do rebanho de Deus. 1 Pedro 5:3. Servindo de exemplo. Pastores que estão surgindo agora, vocês têm que servir de exemplo. E não é servir de exemplo de itinerante, como muitos querem estar pregando para lá e para cá, para lá e para cá. Não. Seja exemplo dentro da sua igreja, como pastor. Para os outros olhar para você e dizer assim, eu quero ser igual ao meu pastor. Eu quero terminar essa verdade prática e para esses pastores refletir. Será que as tuas ovelhas ou os teus obreiros olham para você e dizem assim, eu quero ser igual ao meu pastor? Será que eles olham para você e dizem assim, eu quero ser igual, esse meu pastor é um homem de Deus, eu quero ser igual a ele. Se Deus me levantar, eu quero ser igual a ele. Gente, eu tenho orgulho de dizer, eu sempre olhei para o meu pastor e dizia assim, Senhor, eu quero ser igual a esse homem. Eu quero ser manso igual a esse homem. Eu quero ser crente igual a ele. Eu sempre olhava para o meu pastor e dizia isso, meu pastor Ari Gomes.
Eu olhava, às vezes ele estava pregando e dizia, Senhor, me dá a mansidão desse homem. E eu conheço esse homem, irmão, na casa dele, na igreja, fora da casa, sempre vi ele em todos os lugares. Não é só dentro da igreja, não. Porque às vezes tem pastor que só é crente dentro da igreja, em casa ele é um diabo, em casa ele é um monstro. Mas o meu pastor, gente, eu conheci ele um homem muito manso, dedicado com a mulher. E eu olhava assim, Senhor, eu quero ser igual a esse homem. Senhor, no dia que tu me levantar, eu quero ser igual a ele. E todos os dias, irmãos, eu oro e digo assim, Senhor, me dá a mansidão do meu pastor. Me dá a humildade dele, me ensina a ser humilde igual a esse homem, eu preciso. Então, pastor, eu quero falar para você, será que os teus obreiros olham para você e dizem assim, eu quero ser igual ao meu pastor? Ou será que eles olham para você e dizem assim, cruz credo, eu não quero ser como isso aí não. Tome cuidado, gente. Não seja um pastor omisso. Deus, ele confiou a você a obra do ministério. Deus confiou o rebanho dele, a qual ele morreu, foi preço de sangue por essas vidas. E a pergunta é, o que você está fazendo com o rebanho que Deus colocou nas tuas mãos? Será que você não está sendo um pastor inútil, como lá no livro de Zacarias, capítulo 11, vai dizer? Dos pastores inúteis que não visitam as ovelhas, que não cuidam das doentes, não saram as que estão feridas, não vão buscar a desgarrada. Que tipo de pastor tem sido você? Toma cuidado, porque naquele grande dia a cobrança vem. Eu aprendi com o meu pastor que cada alma Deus vai cobrar de mim. Ele sempre dizia isso para mim. Ele dizia, Anderson, eu trato as minhas ovelhas, procuro o máximo possível ver como estão. Porque cada alma que se perder, Deus vai cobrar de mim naquele grande dia. O que eu fiz delas? Por que eu botei elas a perder? Quantos não põem o rebanho de Deus a se perder? Então eu quero deixar essa verdade prática aos pastores que começaram a sua chamada e se tornaram omissos. Pastores novos que não querem escutar o mais velho, que fizeram teologia e acham que sabe de tudo, não sabe de nada. Procura aprender com os mais velhos. Os mais velhos têm a experiência. O maior erro de Salomão foi ter sabedoria, mas não teve experiência. E sabe o que foi que a falta de experiência dele fez? Ele casar com várias mulheres e se corromperem. Sabe por quê, gente? Porque sabedoria não é tudo. Sabedoria sem experiência não leva a lugar nenhum. Por isso eu quero dizer para você, cuidado com o rebanho de Deus. Tenha sabedoria, mas tenha experiências. Experiências a gente adquire no decorrer da caminhada e com os mais velhos. Então procura ouvir os mais velhos, tá bom? Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês. Amém.